o nível tecnológico do Brasil, em termos de informação, fiscalização, ele é absurdo. Ele é estudado em muitos outros países, assim como o nosso sistema eleitoral, independentemente das críticas que a gente pode apresentar. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a pagar muito tributo e não enxergar também o que você, a contraprestação, que você recebe em volta. Então, a partir do momento que as pessoas começou a incomodar mais. Então, essa reforma, ela vem com a ideia de, primeiro, simplificar a legislação. E aí eu já vou falar. Simplificou? Simplificou sim. Apesar de muitas críticas, né? Então nós estamos, como o Luiz mencionou, não em termos numéricos, né? Então está saindo o ISS, que é um tributo municipal que incide sobre o serviço, o ICMS, que incide sobre compra e venda de mercadoria, e alguns serviços também que estão fora da competência do ISS, o PIS e a COFINS, que são tributos que incidem sobre a receita, uma parcela do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas ele vai ser mantido para quem concorre com a Zona Franca de Manaus, o IOF para o setor de seguros. E aí está entrando o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né, que vai tributar tudo aquilo que ataca, de certa forma, o meio ambiente e a saúde. Então, cigarros, por isso, exemplo. Então assim, o que acontecia antigamente? Eu presto serviço ou vendo mercadoria? Parece simples, mas não é na prática. Imagina uma mercearia, uma marcenaria. Ela pode fazer um produto personalizado para você, e aí a legislação interpreta isso como serviço, mas você pode chegar lá na marcenaria e comprar uma estante. Sim. Isso é considerado como... Então, era muito complexo. Essa legislação vem para falar, eu estou tributando a atividade econômica. Tributando a atividade econômica, você já sabe que você vai pagar. Por exemplo, cessão de marcas, locação, ficava num limbo. Não era nem serviço, não era nem venda de mercadoria. Então, trazia uma série de discussões. Então, a reforma vem para isso. E a simplificação, ela vem também, agora sim, em termos numéricos, né? Eu tenho lá a primeira lei, depois da emenda, veio uma emenda constitucional para mudar todo esse cenário, esse arcabouço que eu mencionei para vocês, né, direcionando para essa nova realidade. E depois já saiu uma lei complementar, agora em janeiro desse ano, que seria o estatuto, podemos dizer assim, o código do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Então nós estamos trocando, são 500 e poucos artigos, muitos trazendo questões transitórias, questões que não dizem respeito ao mérito em si, ou seja, quando eu falo mérito é a compreensão desses tributos. Nós estamos trocando esses artigos por 27 legislações de ICMS de estados. E quando eu falo legislação, eu estou falando de lei, regulamento, portaria. Vem uma caralhada aí de dispositivos dentro dessas supostas 27 legislações. A legislação desses mais de 5 mil municípios e a legislação de tributos federais. São mais de 70 leis que estão sendo revogadas, fora as instruções normativas. Então, assim, de fato, nós temos aí uma simplificação. A simplificação na legislação. Na legislação. Isso é bacana. Agora, na parte da tributação em si, ela continua complexa, porque é um monte de conta, um monte de senões e poréns. Exato. E aí, talvez, venha uma outra pegada dessa reforma tributária. A gente tem dito que é a reforma da tecnologia. Quem não tiver tecnologia não dá vai conta. rodar. Então a primeira dica aí para quem está nos assistindo, né, se você tem um empreendimento, já começa a conversar com o seu TI, com o pessoal que fornece, porque acho que hoje ninguém atua sem software, né? Por pior que seja, né? Para fazer todo o fluxo financeiro, é impossível, né? Mas é bom você comentar. Por quê? Porque para entender se esse teu fornecedor ele já está se adaptando a essa nova realidade. Eu tenho dito também, e fiz agora uma palestra recentemente e para contadores e alguns empresários, e a primeira coisa que eu falei, não é hora de se desesperar. Calma. E até para quem é tributarista também, muitas vezes as pessoas falam, pô, Rodrigo, mas você está fazendo alguma coisa? Eu falei, não, estou compreendendo
a nova sistemática. Não é a hora de movimento brusco, é hora de compreensão. É hora de cada setor dentro da sua empresa. Então, quem que vai ter que entender de sistema tributário? O seu departamento de compras, o seu departamento de vendas, o seu departamento pessoal, seu RH ou departamento de pessoas, são vários os nomes, o seu financeiro. Por quê? Porque muitas vezes eu estou comprando de alguém e o preço é menor, mas ela não vai me gerar crédito nenhum. Esse novo tributo, ele tenta afastar uma tributação em cascata que sempre havia no Brasil. O que é uma tributação em cascata? Eu comprei essa caneca por 100, quem me vendeu pagou tributo sobre 100. E aí eu revendo ela por 200. Quando eu pago o tributo sobre 200, eu já estou pagando mais uma vez sobre o 100 da etapa anterior que já foi tributado. O exemplo que eu dou sempre é o pneu. É a borracha que vira pneu, que vira o carro, né? E você vai pagando 3 tributos. Então isso é o que a gente... O que aconteceu com o ST, não é? Também. Com o ICM, que o ST, eu pago, eu recolho gente, lá... Aí é pior que a ainda, cumulatividade. Né? Aí a gente entra na maior atrocidade, que a indústria também está sendo afastada. Vai até a ponta, né? Que também está sendo afastada. Acaba o ST. Incompatível com essa reforma incompatível com essa reforma. Então a gente chama isso de cumulatividade, de tributação em cascata, né? Então a gente afasta na medida em que, quando eu vendo essa caneca por 200, eu vou me creditar dos tributos que a pessoa que me vendeu, que ela sofreu quando ela vendeu por 100. Então, aí por isso que se chama imposto sobre valor agregado. Eu vou tributar apenas aquilo que foi além, que efetivamente eu agrego. Outra expressão que tem sido muito utilizada é IVA dual. Agora está vindo um IVA dual. É porque são 2 tributos. O IBS, que vai ficar com os estados e os municípios, e a CBS, que fica com a federação, que fica com a União Federal, mas são irmãos gêmeos. Eles juntos formam o IVA. Eles juntos formam o IVA. Para atender o Estado federal, né? O Brasil. A gente é um Estado federal, os nossos entes federativos, estados e municípios, têm autonomia financeira, né, política, então eles precisam de uma receita própria. Daí a necessidade de se ter um IVA dual. Né? Diferente nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, aí voltando só aquela... Bitributação é faixa branca, perto disso que a gente está falando. Não, faixa branca. Que é outra coisa também. Que não é nada bitributação perto disso. Né? Exato. E aí, por isso que eu digo, né, que a reforma da tecnologia, tem que ter tecnologia para isso. E o governo está vendendo um apoio muito grande. E por que eu estou falando que não é o momento de se desesperar? É o momento de compreender também, não é o momento de você ficar aleatório. Vamos lá. Não se desesperar não é sinônimo de comodidade. Né? Vou me acomodar e vou esperar ver o que... Não é assim também. Esse novo sistema ele começa em janeiro do ano que vem. Num primeiro momento, ele ia começar com uma alíquota de 1%, para todo mundo entender os impactos. Agora, já está sendo comentado que a alíquota vai ser de 0%. Não, a notícia é boa. Por quê? Eu vou cumprir com as obrigações acessórias. Porque assim, esse é outro problema no Brasil também. Além de pagar muito tributo, a carga tributária, como todo mundo conhece, ela gira em torno de 33%, 34%. Isso significa que muita gente paga muito mais do que isso e muita gente paga muito menos. Exato. Nós estamos falando aqui de média, né? Só que nós temos um outro vilão paralelo a isso, que a gente chama de obrigações acessórias. Como conseguir pagar os impostos. Porque, além de tudo, é como eu vou conseguir... o conjunto de pessoas que eu vou precisar e as informações que nós teremos que dar. Então, aí eu tenho contador, auxiliar, departamento fiscal. Eu tenho uma série de pessoas. Então, o custo... É por isso que se diz que o custo no Brasil hoje para você são mais ou menos 4, 5 meses de serviço. Né? O impacto, muitas vezes, alguns estudos chegam a ser 5% da receita de uma empresa, não é com a carga tributária, mas com tudo aquilo. Isso não entra no cômputo da carga tributária, mas é aquilo que é por fora, né? Que a gente chama de custo de conformidade, que é para estar tudo legal. Então, para um exemplo bem simples, eu tenho que pagar o imposto sobre a renda, mas eu preciso fazer a declaração. Hoje a declaração é simples, mas até pouco tempo atrás, ninguém conseguia fazer a sua declaração sem o auxílio de um advogado e um contador. Então, e o custo com o advogado e o custo com o contador? Até vi a pessoa falando esses dias agora. Declaração de imposto de renda é o seguinte, o governo dizendo para você, eu sei o que você tem, eu sei o quanto você ganhou,
mas eu quero que você me conte para eu saber se você está mentindo, eu posso te cobrar um pouco mais. Perfeito. Você já sabe, Resumo beleza, perfeito. Tributa para mim então. E a ideia, Vitor, é acabar com isso. Então a ideia que o fisco está vendendo é que ele vai ser um fornecedor de tecnologia e aparato para te fazer cumprir essa obrigação corretamente. E vem aí, que a gente chama de split payment, que já existe. No Brasil é outro case que o Brasil é em termos de tecnologia, que são as operações splitadas. Sim. Então, por exemplo, quem atua no setor de eventos sabe que quando você compra lá um ticket para entrar num show, em alguma coisa, o dinheiro não vai para uma pessoa, ele já splita, ele já é dividido entre todos os parceiros de negócio que fazem parte daquele empreendimento. Você vai comprar um imóvel hoje, se 3, 4 corretores participaram desse imóvel, você vai pagar num link e o banco já vai direcionar para cada um. Então a gente já tem tecnologia para isso. Então a ideia é acabar com a sonegação fiscal. E aí, gostou desse corte? Então vai lá pro YouTube e vê o vídeo completo.